Mateus capítulo 6, dando continuidade ao Sermão do Monte, né? Com alguns tópicos bem interessantes para a gente estar tratando, como a prática da justiça, a oração modelo, né? O jejum, tesouros no céu, luz e trevas, enfim. Alguns pontos bem interessantes. O princípio, a partir do versículo 1, vai tratar sobre a prática da justiça, né? Daquela justiça que é feita com a intenção de ser visto pelos homens, né? A qual Jesus vai falar que a gente não tem galardão diante do Pai, que já foi recebido diante dos homens. E aí Jesus vai falar algo interessante, nós devemos estar atentos, né? Ele vai falar, quando der esmola, no versículo 2, não faça tocar trombeta diante de ti. E aí vai até o versículo 4, né? Sobre essa questão de a esmola não ser vista por ninguém. Mas o interessante, e que eu quero frisar aqui, é algumas coisas que Jesus vai falar acerca da justiça, da esmola, né? Da oração também, já vou adiantar aqui, e do jejum. Porque, como eu falei a partir do capítulo 5, o Sermão do Monte, ele é a base da vida cristã, né? Ele é a base da vida cristã, do nosso modo de conduta. E aí Jesus não vai dizer, olha, se você der esmola, não, ele está dizendo quando você der esmola. Porque dar esmola, irmãos, auxiliar o pobre, ajudar o necessitado, é algo que tem que fazer parte da vida cristã. Jesus não está dizendo se você quiser dar uma esmola, Jesus está falando quando você fizer. Porque o entendimento simples de quem está na Bíblia, que quem vive pela Bíblia, é que ela é uma pessoa regenerada. E quem é regenerado, transformado, ele tem a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta para o auxílio ao necessitado, né? Então Jesus vai falando sobre isso, e aí no versículo 5, quando ele vai falar sobre a oração, ele já entra no mesmo ponto. Ele vai falar, quando você orar, não faça como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga para serem vistos, né? Então Jesus não está dizendo se você orar, ele está dizendo quando você orar, porque a oração também faz prática da vida cristã, né? Não tem como fugir disso. Mas o interessante é que na oração, que vai do 5 até o 8, Jesus vai falar sobre uns pontos interessantes, né? Sobre não usar de vã repetições de palavras, no versículo 7, e nem se assemelhar aos hipócritas, né? Porque nosso Pai sabe que a gente precisa. Vamos colocar um ponto aqui. Primeiro, Jesus está falando sobre propósito de oração, né? Qual é o propósito que você vai orar? Você está orando porque você necessita ser alcançado por Deus, necessita enquadrar a tua vontade na vontade divina, necessita de uma comunhão com Deus, ou você quer orar só para ser visto pelas pessoas? Esse é o propósito da oração. E aí Jesus, junto com o propósito da oração, ele coloca um método da oração, né? Ou seja, não use de vã repetições, não fica só repetindo palavras vazias. Jesus está dizendo que ele é contra a gente repetir palavra? Não, irmão. Porque senão assim a gente só oraria até um certo ponto da vida, né? Porque depois não tem como não repetir palavras. O que ele está dizendo é, fuja de orações vazias, fuja de textos prontos, né? Use a sinceridade da alma. Deus sempre preza pela sinceridade. E é isso que Jesus está nos ensinando. Quando ele está dizendo, olha, o seu Pai sabe o que vocês precisam antes de pedir, não é que não devemos pedir, mas pedir na certeza de que nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades. E aí Jesus vai trazer a oração modelo, né? Onde a gente tem bastante dificuldade nessa questão da oração modelo, e a gente repete, né? Torna-se o Pai Nosso uma repetição, uma oração repetitiva, né? Feita por todos ou a maioria daqueles que de alguma forma conhecem o Evangelho. Quando na verdade não é isso. Jesus está trazendo um modelo de oração, né? Ele está dizendo, quando orar, ora sim, se vocês não sabem orar, porque os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, né? A gente vai ver isso nos demais evangelhos. E ele fala, quando orar, ora sim. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa palavra santificado seja o teu nome é o verbo imperativo. Ele não está dizendo que a gente deva simplesmente falar que Deus é santo. Não é uma forma de adoração. Ele está dizendo aqui, é uma ordenança. O nome de Deus deve ser santificado em nossas vidas, em nossas condutas, em nossa caminhada. E aí o interessante da oração modelo, né, do Pai Nosso, é que ela contém 6 pedidos. E os 3 primeiros, ele visa o reino. Os 3 primeiros pedidos da oração modelo visam o reino. E os 3 últimos, a necessidade do povo. O que Jesus está nos ensinando é aquilo que ele vai tratar um pouco mais à frente na ansiedade que nós vamos falar aqui. O que ele está nos ensinando é Deus em primeiro lugar, a necessidade do povo em conjunto com a tua. Jesus nos ensina a não ser egoístas, né? A não pensar só em nós mesmos. E aí ele vai para a questão do jejum, que eu já havia comentado por cima, né? Não é se jejuares, mas quando jejuares, porque jejuar é uma obrigação do cristão. E o jejum por si só, ele nos ajuda, né? Como diz em Isaías 58, a subjugar a carne, né? E a vencer a tentação.
E o próprio Cristo mais para frente vai tratar disso, dizendo também que algumas castas de demônios não saem senão pelo jejum e oração, né? Então é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Mas aí Jesus vai quebrar o quê? Jesus vai quebrar a hipocrisia dos fariseus, né? Porque o jejum, Jesus está dizendo, ele deve ser livre. O jejum, ele deve ser algo que foi gerado no seu coração pela piedade de Deus, né? Não algo para se contristar, para se mostrar para os homens. Os fariseus, eles chegavam nas sinagogas com vestes rasgadas, eles chegavam com os olhos entristecidos, o semblante rasgado, não lavavam nem o rosto, não penteavam o cabelo, para que todos vissem que eles estavam jejuando, né? E isso vai ser condenado por Deus, né? Deus vai dizer que a gente não deve agir desta maneira, mas agir justamente ao contrário disso tudo, né? E aí nós vamos para que luz e trevas, versículo 22 e 23, sobre que a lâmpada do corpo são os olhos. Isso é interessante, né, irmãos? A maneira como nós vemos o mundo e como nós vemos o evangelho pode adoecer ou curar a nossa alma, né? Tem gente que é muito negativo, vê tudo de maneira errada. E Jesus está dizendo, olha, que para esses, a luz que está em ti vai fazer com que o seu corpo seja trevas, porque você não consegue enxergar luz, só consegue enxergar trevas. Então a gente precisa olhar as coisas boas que Deus faz e a verdade do evangelho, irmãos, que ela é salvadora e transformadora. Vamos lá aí o versículo 24, esse é muito interessante. Jesus vai falar sobre os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, ou ama um e odeia o outro, ou se devota a um e despreza o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Entendam bem, Jesus não chama Herodes de Senhor, mesmo sendo ele rei. Jesus não chama o diabo de Senhor, mas de tentador. Mas ao dinheiro, mamão, a riqueza, Jesus vai chamar de Senhor. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um senhor que ele obriga o seu servo a tudo. Ele é um senhor muito exigente. Ele aprisiona o seu servo e faz dele um capacho, porque ele nunca se farta de renda. Jesus está proibindo ter riquezas? Não, de forma alguma, irmãos, de forma alguma. O próprio livro de Provérbios, versículo capítulo 13, vai dizer que o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e também, às vezes, até aos filhos dos seus filhos. Então Jesus não está proibindo de ter riqueza. O que Jesus está dizendo é o seguinte, né? Onde está a tua prioridade? Essa é a grande questão aqui dos dois senhores. Eu nem falei acima dos tesouros no céu, a gente aproveita e fala aqui também, que vai do versículo 19 ao 21, a gente coloca junto com os dois senhores. Jesus não está proibindo ter, Jesus está dizendo o seguinte, é onde está a tua prioridade. Tua prioridade está no dinheiro dessa terra, tua prioridade está nos bens dessa terra, ou tua prioridade está nos céus com o teu Senhor? Porque se você tiver a sua prioridade for nessa terra, o teu Deus é Mamon. Se a tua prioridade for o céu, o teu Deus é o Deus eterno. E o interessante é que Jesus vai dizer, olha, o dinheiro não aceita ser servido de qualquer maneira, mas eu também não. Jesus não aceita uma devoção parcial. É por isso que ele diz à igreja, a uma das igrejas de Apocalipse, me fugiu o nome agora para não falar besteira, ele vai dizer, olha, quem dera vocês fossem quente ou frio, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Jesus não aceita devoção parcial. Jesus aceita um cristão que é devoto a ele de todo o coração, corpo e alma, porque assim vai poder transformar a sua vida. E aí nós vamos entrar do versículo 25 até o versículo 34 sobre a questão da ansiedade, né? Esse é o grande mal do nosso século, a ansiedade, né? Não andeis ociosos por coisa alguma nessa vida, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo com que hás de vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais que um vestiário. O que Jesus está dizendo é, tenha um ponto de equilíbrio, tenha um ponto de equilíbrio na sua história, não se deixe ocupar toda a tua vida com as necessidades de coisas materiais. E a ansiedade, irmãos, ela tem o poder destrutivo de acabar com uma vida. Primeiro você precisa entender de maneira rápida, eu vou tentar aqui resumir. O que não é ser ansioso, tá? Para que não haja confusão. Eu ter a necessidade de cuidar do meu corpo, não quer dizer que eu seja ansioso por causa disso, né? Porque o próprio Mateus vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, versículo 11 do capítulo 6 que a gente está lendo. Então eu posso sim querer o bem do meu corpo, eu não posso viver em prol disso. Querer uma previdência futura não quer dizer que eu seja ansioso, quer dizer que eu sou uma pessoa que cuida
de mim, cuido da minha família e me preocupo com o bem-estar dela. Não é ser ansioso porque eu penso numa previdência futura. Em terceiro lugar, querer cuidar ou ganhar a vida de maneira própria. Isso não é, irmãos, também ser ansioso, tá? Isso significa que eu sei que Deus dá o meu sustento, mas Ele não me dá o meu sustento de braço cruzado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algo para que esse sustento chegue até mim, tá bom? E não saber que eu vou ter dificuldade na caminhada também não é dizer que eu sou ansioso. É só saber que em Cristo eu sou salvo do mal eterno, mas eu não sou livre das dificuldades terrenas. Eu preciso compreender isso aí, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o que é ansiedade, irmãos. A ansiedade, ela é destrutiva. A palavra ansioso significa, ansiedade significa rasgar, arrebentar a pessoa na inquietação. Um dos significados da palavra ansioso é estrangular, uma pessoa viva estrangulada por um problema que ela cria na mente dela e ela vive agora em prol disso, ela não consegue se livrar disso. Então isso é ser ansioso. Um ansioso, a palavra ansioso, ela era usada para descrever um navio surrado por ventos fortes, sabe? E por ondas altas. É uma pessoa que vive à margem dos seus limites, vive à beira da loucura. E isso é perigoso. A ansiedade, então, ela é destrutiva. A ansiedade também ela é enganadora. Porque a ansiedade ela cria um problema que não existe. Uma pesquisa foi feita que diz que 70% das pessoas vivem com problemas que não existem. Elas criam um problema na sua mente por causa da ansiedade, são problemas fictícios. E aí essa mente perturbada vai fazer com que isso se torne real na mente dela. E aí ela não consegue mais viver em paz, irmãos. A Bíblia diz para nós descansarmos em Deus, porque a gente não pode acrescentar um côvado, uma hora à nossa existência, né? A gente não pode aumentar uma hora no dia. Então a gente precisa entender que a ansiedade ela é enganadora, ela é destrutiva e ela tem poder de aumentar problema e diminuir nossa capacidade de resolver. A gente tem que compreender isso aí. A ansiedade também, ela é inútil. Versículo 27, né? A gente não pode fazer nada para mudar o curso da vida. Então a ansiedade ela é inútil. Ela é totalmente inútil. A ansiedade ela é cega. Ela dá uma falsa visão de vida. Como eu falei, ela cria problemas imaginários. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos e de problemas que a gente existe, que a gente cria em nossa mente e a partir disso a gente começa a crer que ele existe em todo o tempo. Então o que eu preciso, irmãos, para vencer a ansiedade? Porque Jesus ele dá a amostra do problema, mas ele também dá o remédio para a sua cura, né? Então para vencer a ansiedade, eu preciso compreender que Deus é o meu Pai. E como meu Pai, Ele conhece as minhas necessidades. Versículo 32 vai falar sobre isso. Se Deus conhece a minha necessidade, então a fé é o antídoto para a ansiedade. Porque Deus que conhece é um Pai que ama, que sabe do que eu preciso. E que se eu pedir um pão, Ele não vai me dar uma pedra. Eu preciso entender isso aí. Eu preciso entender que orando, eu vou colocar as minhas ansiedades, né, aos pés do Senhor. Porque Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, mas eu preciso de fato lançar. Eu venço a ansiedade quando eu sei que, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas necessidades. Porque depois de falar da ansiedade, em Mateus 6,33, Jesus vai falar, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescento na tua vida. O que ele está dizendo dependa de mim. Creia em mim ao ponto de depender de mim. Então quando a ansiedade vier batendo como ondas fortes sobre a tua vida, recorre ao Senhor e vai cuidar do reino dele. Cuida do reino dele, que ele vai cuidar das suas necessidades. E eu venço a ansiedade quando eu descanso no cuidado diário de Deus. Porque a Bíblia diz em 34, do versículo capítulo 6, estamos lendo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã traz consigo seus próprios problemas. Preocupe-se hoje com os problemas de hoje. Então eu preciso aprender a me preocupar com o problema do dia que eu estou vivendo e não com o problema de um dia que nem existe ainda, né? Alguém escreveu uma frase, eu acho muito interessante ela, que ela diz o seguinte, que a ansiedade é um mal criado pelo problema do passado e é um mal que me priva de ver a glória do dia futuro. Eu já estou ansioso por um problema que passou, estou ansioso por um problema
que não existe, mas que eu já criei ele em mim, então eu não consigo viver o dia presente, porque eu estou sempre preocupado com as demais coisas. Aprenda a lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós em todos os detalhes da nossa existência.